Situado entre a Ásia Central e a Ásia Meridional, o Afeganistão é uma das terras mais antigas e misteriosas da Terra. Durante milhares de anos, foi um ponto de parada para os comerciantes da Rota da Seda, o berço de civilizações brilhantes e um lugar onde as pessoas aprenderam a sobreviver entre altas montanhas, desertos e clima adverso. Embora essa história moderna tenha trazido muitas perdas e sofrimento ao Afeganistão, sua natureza majestosa, seu patrimônio antigo e o espírito resiliente de seu povo permanecem silenciosos, mas fortes. Esta viagem nos levará por um Afeganistão raramente visto, não através das lentes do conflito, mas através da beleza, das memórias e das esperanças de uma terra que aguarda seu renascimento. Band Amir aninhado na majestosa cordilheira Hindu Kush. Band Amir parece um milagre natural, brilhando com o azul brilhante de uma joia preciosa. Este é o primeiro parque nacional do Afeganistão, onde 6 lagos naturais se sucedem entre imponentes penhascos de calcário, criando uma cena grandiosa e tranquila. Os habitantes locais chamam este lugar de Joia Azul do Afeganistão, porque a superfície do lago sempre brilha com um azul cristalino, profundo como uma pedra preciosa em meio às montanhas escarpadas. Localizados a uma altitude de quase 3.000 metros acima do nível do mar. Os 6 lagos de Zulfikar, Kambar, Haibat, Panir, Pudina e Golaman foram formados ao longo de milhares de anos a partir de água rica em dióxido de carbono, depositando carbonato de cálcio para criar barragens de calcário únicas. A água do lago é tão clara que é possível ver cada pedra no fundo, refletindo o céu límpido e as cadeias de montanhas ao redor. Band Amir não é apenas uma atração natural, mas também um ecossistema vibrante, onde cada espécie animal desempenha um papel único no equilíbrio das montanhas e florestas. A cabra montesa Markhor não é apenas um animal selvagem, mas a alma das montanhas escarpadas da Ásia Central. Vivendo em altitudes que variam de 600 a mais de 3.500 metros. A Markhor tem pernas fortes com garras que se agarram muito bem às rochas, permitindo que se movam em penhascos quase verticais, onde um único deslize significa a morte. Essa habilidade não é simplesmente um instinto de sobrevivência,
mas o resultado de milhares de anos de evolução em um ambiente hostil. A característica mais marcante do Markhor são seus chifres espirais únicos, que podem crescer até mais de 1,5 metro nos machos. Ecologicamente, os Markhors atuam como os jardineiros das altas montanhas. Eles se alimentam de grama, folhas jovens e arbustos, ajudando a regular o crescimento da vegetação, limitando assim a erosão do solo e estabilizando as encostas das montanhas. Os excrementos do Markhor também contribuem para a reciclagem de nutrientes do solo, nutrindo a vegetação que, de outra forma, seria pobre em altas altitudes. Os Markhors também são um elo importante na cadeia alimentar. Eles são presas de leopardos das neves, lobos e grandes águias, ajudando a manter o equilíbrio natural. Quando o número de Markhors diminui, os predadores são forçados a expandir seu alcance de caça, levando a perturbações ecológicas imprevisíveis. Cultural e espiritualmente, os Markhors são vistos como um símbolo de vontade indomável. No Afeganistão e nas regiões vizinhas, a imagem desta cabra está associada à liberdade e à resistência. As ovelhas Urial, com seus corpos robustos e chifres largos e curvos, desempenham um papel importante na cadeia alimentar natural. Elas são uma fonte de alimento para grandes predadores, ajudando a manter o equilíbrio biológico. O Urial também se destaca por sua capacidade de se mover incansavelmente por terrenos acidentados, suportando climas frios e áridos, representando a vitalidade silenciosa, mas duradoura, das terras altas do Afeganistão. A águia real é a senhora dos céus de Bande Amir, um símbolo de força, liberdade e previsão. Com sua ampla envergadura e visão extremamente aguçada, a águia real ajuda a controlar a população de roedores e pequenos animais, evitando surtos prejudiciais que ameaçam o ecossistema. Sua presença indica que o ambiente ainda é suficientemente intocado para nutrir esses predadores de topo. Vale de Bamiyan. No coração do árido Afeganistão, o Vale de Bamiyan se abre como uma fenda no tempo, onde o passado e o presente se encontram em silêncio. Penhascos cor-de-mel se erguem no vasto espaço, onde duas estátuas gigantes de Buda, com 55 e 37 metros de altura, outrora se erguiam, guardando silenciosamente esta terra por mais de 1500 anos. Embora as estátuas tenham sido destruídas no início do século XXI, os espaços vazios deixados nas paredes da montanha não são apenas vestígios de perda, mas também se tornaram símbolos poderosos da fragilidade do patrimônio cultural diante das turbulências históricas.
a partir do século IV. Bamiyan foi o coração do budismo na Rota da Seda, um ponto de encontro para monges, comerciantes e artistas da Índia, Ásia Central e Pérsia. A marca deles permanece em cada linha esculpida, criando duas estátuas de Buda imbuídas da essência da arte Gandhara, onde a beleza grega, persa e indiana se misturam, transcendente e profundamente humanística. A partir do século IV, Bamiyan não foi apenas uma parada na Rota da Seda, mas também um importante centro budista do mundo antigo, onde ideias, arte e fé se espalharam pela Ásia e Europa. O budismo em Bamiyan pertencia à escola Mahayana, enfatizando a compaixão, a salvação de todos os seres e o caminho para a iluminação inseparável da vida secular. Os monges aqui não viviam em reclusão, mas mergulhavam no fluxo do comércio, pregando para comerciantes, viajantes e grupos de pessoas que passavam entre o Oriente e o Ocidente. Centenas de mosteiros, cavernas de meditação e centros acadêmicos foram esculpidos nas profundezas dos penhascos de Bamiyan, formando uma cidade budista que se estende ao longo do vale. Dentro das cavernas, há murais retratando o Buda, bodhisattvas, anjos e cenas da vida cotidiana, refletindo um budismo vibrante e próximo do povo, notavelmente. Bamiyan foi um dos primeiros lugares a apresentar imagens de Buda em forma humana, em vez de ser simbolizado apenas pela roda ou pegada, como em períodos anteriores. O budismo de Bamiyan carrega a forte influência da arte Gandhara, uma rara fusão da filosofia oriental e da estética ocidental. O rosto do Buda tem traços clássicos gregos, com um corpo bem proporcionado e uma túnica suavemente drapeada que lembra uma estátua de Deus. Mas os olhos e o comportamento exalam a compaixão e a tranquilidade do budismo indiano. Foi essa fusão que transformou Bamiyan em uma ponte de civilização, onde a religião se tornou uma linguagem comum que transcendeu fronteiras e etnias. O Vale Panjshir. Mais do que um belo vale no coração do Hindu Kush, Panjshir é, há muito tempo, um símbolo histórico e espiritual do Afeganistão. O próprio nome Panjshir em persa significa 5 leões, ligado à lenda de 5 irmãos que construíram uma antiga barragem para proteger a terra das inundações. O nome parece ter predito o destino do vale, resiliente, indomável e difícil de ser subjugado. Historicamente, Panjshir é famoso como uma terra que nunca foi completamente conquistada.
Seu terreno montanhoso acidentado, com apenas uma entrada estreita, transformou-o em uma fortaleza natural. No século XX, Panjshir tornou-se o centro da resistência contra a União Soviética e, mais tarde, contra o Talibã, sob a liderança de Ahmad Shah Massoud, apelidado de Leão de Panjshir. Além de líder militar, Massoud era também um símbolo de inteligência, patriotismo e independência, associando Panjshir à imagem da resistência justa. Culturalmente, o povo de Panjshir é predominantemente tajique, com uma forte identidade persa. A língua Dari, a poesia, a música folclórica e os festivais tradicionais foram preservados ao longo de muitas gerações. Em casas simples de barro, na encosta da montanha, as pessoas ainda contam aos seus filhos histórias sobre os seus antepassados, sobre a guerra, sobre a honra e a liberdade, valores considerados mais sagrados do que a própria vida. Panjshir é também um lugar que encarna claramente a cultura comunitária das terras altas, um espírito de solidariedade, apoio mútuo e hospitalidade. Apesar de anos de conflito, as pessoas aqui mantiveram um modo de vida simples, respeitando a natureza e mantendo uma profunda conexão com a terra. Os campos, rios e trilhas não são apenas espaços de sobrevivência, mas também a memória coletiva de toda uma nação. Hoje, com a guerra ficando para trás, Panjshir ainda tem a aparência de um museu vivo da história afegã. Cada montanha e cada trecho do rio guardam histórias de resistência, sacrifício e crença na liberdade. Assim, Panjshir não é apenas um vale verdejante, mas a alma do espírito afegão, onde a natureza e as pessoas permanecem firmes contra as vicissitudes do tempo. O Corredor de Wakhan. O Corredor de Wakhan é uma das regiões mais isoladas e misteriosas do Afeganistão, como uma estreita fita de seda que se estende entre as gigantescas cadeias montanhosas da Ásia Central, separando o Afeganistão do Tajiquistão, Paquistão e China. Mas Wakhan não é cativante apenas por suas paisagens, mas também pelas camadas de sedimentos culturais e históricos silenciosamente escondidos em cada vale. Por milhares de anos, este lugar serviu como um corredor de sobrevivência entre impérios: Pérsia, Grécia de Alexandre, o Grande, as dinastias da Ásia Central e depois Grã-Bretanha e Rússia no Grande Jogo do século XIX. Foi precisamente essa rivalidade que inadvertidamente transformou Wakhan em uma zona tampão, estreita e remota, mas poupada da devastação da guerra moderna. As comunidades Waki e Kirguiz que vivem aqui carregam consigo culturas antigas que permaneceram praticamente inalteradas ao longo do tempo.
Os Waqi seguem o islamismo ismaelita e são conhecidos por sua tolerância, hospitalidade e profunda espiritualidade. Eles constroem casas simples de barro, vivem da criação de gado, da agricultura em pequena escala e de fortes laços comunitários. Os nômades kirguizes, com suas tendas redondas de feltro na estepe, ainda mantêm um estilo de vida errante com seus rebanhos de iaques e ovelhas, como se o mundo moderno nunca tivesse existido. Em suas vidas, a natureza não é algo a ser conquistado, mas uma companheira. Montanhas cobertas de neve, rios glaciais e ventos frios são reverenciados como entidades vivas, determinando colheitas, viagens e destinos humanos. Isso cria um Wakhan tranquilo, onde as pessoas vivem em harmonia com suas limitações, aceitando a dureza como parte inevitável da existência. Leopardo das Neves. Em meio aos picos perpetuamente cobertos de neve do Hindu Kush, Pamir e Badakhshan, existe uma criatura rara que vive em silêncio absoluto, o leopardo das neves. Ele raramente é visto, não porque não exista, mas porque aprendeu a se tornar parte da face rochosa. Sua pelagem cinza prateada manchada ajuda o leopardo das neves a se misturar com a neve e a névoa, ganhando o apelido de fantasma das altas montanhas. O leopardo das neves nasce para viver em altitudes onde os humanos lutam para respirar, acima de 3.000 metros, onde o vento corta como uma faca e a vida é tão frágil quanto a névoa. Suas poderosas patas traseiras permitem que ele salte por ravinas com mais de 10 metros de largura, enquanto sua longa cauda ajuda a manter o equilíbrio e envolve seu corpo para protegê-lo do frio intenso. No mundo do leopardo das neves, cada passo é um cálculo de sobrevivência, cada caçada um diálogo silencioso com a morte. Hoje, os leopardos das neves enfrentam a ameaça de extinção devido às mudanças climáticas, à caça ilegal e à redução de seus habitats. No entanto, nas remotas encostas das montanhas do Afeganistão, onde as pessoas ainda vivem lentamente e respeitam a natureza, sua silhueta permanece, silenciosa, resiliente, como o próprio espírito desta terra. Takht-i Rostam. Se o corredor de Wakhan é o telhado do mundo, então Takht-i Rostam, trono de Rostam, é considerado um dos mistérios arqueológicos mais surpreendentes, localizado na província de Samangan. Trata-se de um complexo de mosteiros budistas que data dos séculos 4 a 5, mas o que o torna único é sua arquitetura reversa extremamente rara.
religiosamente. Takht e Rostam foi um importante centro budista Mahayana no norte do Afeganistão durante os séculos 4 a 5. O período de auge do intercâmbio cultural sob a dinastia Kushano-Sassaniana. Ao contrário de muitos mosteiros construídos com tijolos e pedras, todo o complexo aqui foi esculpido diretamente em uma massa rochosa sólida. Refletindo uma profunda filosofia budista, os seres humanos não impõem formas à natureza, mas se fundem com o próprio corpo da terra e das rochas. O centro do local é uma estupa circular esculpida profundamente na montanha, uma forma extremamente rara na arquitetura budista. O círculo simboliza o universo, a perfeição e o ciclo do renascimento, enquanto a localização da estupa abaixo do nível do solo evoca uma jornada interior, descer para a iluminação, aquietar-se para compreender. Este não é um local para adoração ostensiva, mas um espaço para meditação e contemplação. Ao redor da estupa encontram-se celas de monges, corredores de meditação e cavernas de eremitas. O teto abobadado esculpido com flores de lótus, símbolos de pureza que brotam da lama, reflete a ideia central do budismo. A iluminação é inseparável do sofrimento. A luz natural da entrada da caverna incide sobre o centro, criando um efeito visual altamente simbólico, como a luz da sabedoria iluminando a consciência do praticante. Takht e Rostam é também um testemunho claro da fusão cultural das influências persas, indianas e da Ásia Central. Elementos artísticos no estilo Gandhara misturam-se com a estética persa, criando uma linguagem visual que é ao mesmo tempo solene e íntima. É essa fusão que faz de Samangan um elo importante entre Bamiyan, no centro, e os centros budistas da Ásia Central, no norte. Mazar-e-Sharif. Localizada no norte do Afeganistão, Mazar-e-Sharif não é apenas a quarta maior cidade do país, mas também é conhecida como a Cidade da Paz e o coração espiritual de toda a região da Ásia Central. O nome Mazar-e-Sharif carrega o significado sagrado de túmulo do santo, referindo-se à Mesquita Azul, uma magnífica obra-prima da arquitetura islâmica localizada bem no centro da cidade. Historicamente e espiritualmente, a Mesquita Azul está associada ao túmulo de Ali ibn Abi Talib, primo e genro do profeta Maomé. Embora os estudiosos debatam sua autenticidade,
Essa crença tornou Mazar-e-Sharif um importante local de peregrinação para o Islã, particularmente para as comunidades sunita e xiita no Afeganistão. É essa crença que torna a mesquita não apenas um local de culto, mas também um espaço de cura espiritual, onde as pessoas vêm em busca de paz, perdão e esperança. A arquitetura da Mesquita Azul é uma rara mistura dos estilos otomano, persa e bizantino. A grande cúpula simboliza os céus, enquanto os 6 minaretes esguios se erguem como flechas de luz, levando as orações diretamente para o céu. O layout aberto, o pátio espaçoso e os longos corredores criam uma sensação de tolerância e aceitação. Uma filosofia muito característica da arquitetura islâmica. Deus está sempre aberto às pessoas. Os azulejos azuis de Iznik que cobrem a superfície não têm a intenção de ser ostentosos, mas sim de criar uma sensação de movimento contínuo. À medida que o Sol muda de posição, a cor azul muda de turquesa para cobalto, de escuro para claro, como se o edifício estivesse respirando com a luz. Mais de 260 vitrais não servem apenas para iluminar, mas para dividir a luz do Sol em faixas sagradas de cor, permitindo que os fiéis sintam a presença invisível da fé ao seu redor. A caligrafia árabe gravada ao redor da cúpula é o coração espiritual do edifício. No Islã, a escrita não serve apenas para ler, mas para contemplar. Cada versículo do Alcorão serpenteando pelas paredes é como um riacho vivo, lembrando as pessoas que as palavras de Deus não permanecem imóveis, mas estão sempre em ação na vida. Na Mesquita Azul, a arquitetura, a luz e a escrita se unem em uma forma de oração silenciosa. Todos os anos, Mazar-e-Sharif se torna o centro da nação quando cedia o festival Navruz, Ano Novo Persa. Nessa ocasião, dezenas de milhares de pessoas de todos os lugares se reúnem para assistir à cerimônia de hasteamento da bandeira Jandabala, rezando por um ano novo pacífico e próspero. Além de ser um centro religioso, a cidade também é um importante centro econômico, conectando o Afeganistão com seus vizinhos da Ásia Central através da passagem de fronteira de Hairatan. A combinação da arquitetura resplandecente da Mesquita Verde, a atmosfera agitada dos mercados tradicionais e sua profundidade histórica transformaram Mazar-e-Sharif em um símbolo de resiliência, onde a fé e a arte continuam a brilhar intensamente em meio às vicissitudes do tempo.
Badakhshan. Badakhshan não é apenas uma região no nordeste do Afeganistão, mas um mundo à parte em uma camada de nuvens, onde as pessoas vivem entre as fronteiras difusas do céu e das montanhas. As cordilheiras Pamir e Hindu Kush abraçam esta terra como muralhas antigas, elevando Badakhshan a uma altitude onde o ar se torna cristalino e o tempo parece desacelerar. Os picos que ultrapassam os 7.000 metros não são apenas pilares geográficos, mas eixos espirituais dominando o clima, o ritmo de vida e até mesmo a mentalidade das pessoas daqui. O rio Kokcha e a água do degelo glacial do Pamir esculpem as montanhas, criando raros vales verdes em meio ao planalto árido. São essas pastagens que sustentam as comunidades Tajik, Wakhi e Pamiri há milhares de anos, moldando uma cultura de alta montanha caracterizada pela frugalidade, resiliência e harmonia com a natureza. Em Badakhshan, a natureza não é vista como um recurso, mas como um guia, determinando a época de plantio, as rotas de migração e até mesmo o destino humano. Na história antiga, Badakhshan ocupava uma posição especial na Rota da Seda, não por causa de sua riqueza, mas porque era insubstituível. As traiçoeiras passagens nas montanhas da região eram a única rota que ligava a Ásia Central ao subcontinente indiano. Comerciantes, monges budistas, estudiosos persas e viajantes ocidentais passaram por Badakhshan, deixando para trás camadas de sedimentos culturais entrelaçados, desde a língua e as crenças até as artes decorativas. Badakhshan também era conhecido em todo o mundo antigo pelo lápis lazuli, a pedra azul profunda extraída em Sarisang há mais de 6.000 anos. Essa pedra aparecia nas máscaras douradas dos faraós egípcios, nas joias mesopotâmicas, nos murais renascentistas europeus e até mesmo nas escrituras sagradas pintadas de azul. Foi esse tom azul que fez de Badakhshan a origem da cor do céu na arte humana, transformando essa terra remota no centro invisível da civilização mundial. Hoje, Badakhshan mantém sua rara pureza. Sem urbanização desenfreada ou rodovias que cruzam as montanhas, ela continua sendo um reino de trilhas, ventos das montanhas e céus estrelados. As pessoas vêm a Badakhshan não para conquistar, mas para ouvir. Ouvir as histórias das rochas, das geleiras e das comunidades que aprenderam a viver humildemente em meio à grandiosidade da natureza.
Assim, Badakhshan não é apenas uma terra, mas uma fita verde estendida sobre as nuvens da memória humana, um lugar onde a história, a cultura e a natureza se fundem, lembrando-nos que a vitalidade mais duradoura não reside no poder ou na prosperidade, mas na capacidade de existir em tranquilidade e harmonia com o mundo à nossa volta.